Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 8, Fluidos. Primeira parte, essa é a aula de número 80. Então, nós vimos na aula passada, não é? Falamos nas últimas aulas sobre como o pensamento de Deus se desloca. Vimos que o pensamento de Deus, ele é o próprio universo, não é? Que é conhecido como fluido universal. Então, pensamento de Deus, fluido universal, substância universal, todos eles são sinônimos, não é? Que definem, que conceituam, digamos assim, o pensamento divino, não é? O próprio universo, nós vimos que ele é o pensamento de Deus e que ele se desloca através de ondas. Então, dando continuidade, nós falamos dos tipos de onda super ultra curta, onda média, onda longa, né? E vimos como essas ondas se propagam, né, do pensamento de Deus, criando, né, o universo tanto espiritual quanto físico, a cada variação dessa frequência vibratória, né, nós vimos que a cada variação é criado um plano espiritual, uma dimensão espiritual, tá certo? Até chegar à dimensão física. Então, isso é mais ou menos um resumo do que nós vimos, né? Vimos que os nossos pensamentos também são emitidos através de ondas e que cada pensamento é uma impressão digital, digamos assim, não é? Um pensamento de cada indivíduo, ele é único, né? O que pode acontecer é que são pensamentos que se parecem, mas eles jamais serão 100% idênticos, tá certo? Jamais. Repito, cada pensamento é único, é individual, é como se fosse uma própria impressão digital, digamos assim, que é única para cada pessoa. Então, nós vamos começar a falar sobre os fluidos, né? Agora que nós entendemos que o pensamento de Deus se desloca é, em ondas, tá? Em frequências vibratórias, nós vamos falar agora dos fluidos. E aí nós começamos com esse gráfico aqui, tá certo? Do fluido universal, partindo aqui de Deus, tá certo? Que é a origem de todas as coisas. A criação, não é? Que nós acabamos de falar, que é o pensamento divino. E aqui, do pensamento de Deus, ou do fluido universal, digamos assim, é que é formado os princípios inteligentes, né? Que é uma matéria inteligente. É bom que a gente entenda que o princípio inteligente ou princípio espiritual, ele é matéria também, tá certo? Ele tem que ser feito de alguma coisa. O espírito não é feito do nada. Então, ele também é feito do pensamento divino, tá? E desse mesmo pensamento de Deus, ele também forma o princípio material, tá certo? Então, para que a gente fixe bem isso na nossa mente, que o fluido universal ou pensamento do Criador, nele nós encontramos o princípio inteligente, que é a matéria inteligente, e o princípio material. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, como algumas pessoas pensam, tá? Tem algumas pessoas que dizem, espíritas, até que eu vejo dizer, não, existem três coisas no universo, Deus, o espírito e a matéria. Não, existe Deus, existe o pensamento divino, e do pensamento divino sai o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, e futuramente o espírito, né, vai se formar no espírito, e a própria matéria inerte, não é o princípio material, tá certo? Então, tudo isso é de uma substância só, a substância universal. Aqui, esse gráfico aqui, não é que nós já vimos isso em aulas passadas, eu vou acelerar aqui para ganhar tempo. Aqui nós temos Deus aqui, tá certo? Essa circunferência pequena aqui está representando Deus como a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. E essa circunferência maior aqui, ó, essa aqui azul clara, representa o pensamento de Deus. Então, eu já falei isso, né, quando eu falei de pensamento, falei de ondas, essas coisas, mas para a gente fixar, esse pensamento de Deus, ele é como uma respiração. Vamos supor vamos fazer uma analogia. Quando Deus pensa, é como se fosse uma respiração. Existe a expiração, que é essas setas azuis aqui, ó, onde o pensamento se expande, e existe a inspiração, que são essas setas vermelhas aqui, que é quando volta. Então, imagine você pegar um balão de festa e você ficar soprando e puxando. Ele infla e desinfla. É mais ou menos assim o pensamento de Deus, tá certo? Ele é uma respiração, é um ciclo de ida e de volta. É importante a gente saber entender isso, porque lá na frente agora, já nessa aula, eu vou explicar
Por que é que o pensamento de Deus ele funciona dessa forma, num ciclo de ida e volta, tá certo? Cada vez que ele vai, não é cada vez que ele expira, digamos assim, que infla, tá? Vamos fazer essa analogia para a gente entender. Ele vai aumentando, ele vai se expandindo cada vez mais, tá? Ele não chega num limite e volta, ele vai sempre se expandindo e voltando, porque a criação é infinita. Deus não para de criar, tá certo? Mas sempre vai ser nesse ciclo de ida, expiração, aqui setinha azul, e volta, setinha vermelha, que é a inspiração, tá certo? Então, essa comparação com a respiração deixa bem claro como é que funciona o pensamento de Deus, a criação divina, tá? Então, essa parte azul aqui, repetindo, essa circunferência maior azul clara, representa aqui o pensamento de Deus. E Deus, o centro do universo, que está irradiando, não é, na ida e atraindo a volta, não é? É a expiração e a inspiração, como a gente acabou de falar, tá? Então, veja, isso aqui é uma representação, assim, bem simples, não é, que eu coloquei, para a gente entender o que eu acabei de falar, tá certo? Então, nós temos aqui Deus, não é, com o seu pensamento, que é o fluido universal que a gente está estudando agora, o fluido universal, tá? Estamos estudando fluidos, não é? Então, aqui o fluido universal, tá? Então, o pensamento de Deus, ele se desloca, tá? Ele está se deslocando aqui, ó. Então, na ida, esse pensamento é feito de energias puras e simples, tá? São energias puras e simples. À medida que esse pensamento vai se deslocando, ele vai sofrendo variações, não é? Ele vai diminuindo a frequência vibratória. Nós já vimos isso nas aulas passadas, tá? E aqui seria o caminho do retorno. Quando começam essas setas amarelas, aqui seria a expiração ou irradiação, e aqui seria a inspiração ou atração. Então, veja que o pensamento de Deus, ele segue dois caminhos. Ele segue, aliás, desculpa, ele segue dois processos, dois movimentos, um de ida e um de volta, tá? O importante é a gente entender que aqui, ó, como eu botei, não são duas vias. Eu só botei duas vias aqui por uma questão didática para a gente entender, mas isso é um pensamento só, não é? É uma ida só, é um influxo do pensamento só. Então, esse pensamento ele vai num caminho só que ele vai e volta, vai e volta. E aqui eu botei para diferenciar, que ele vem e volta para a gente entender melhor. Então, na vinda, não é? Na irradiação ou expiração vem as energias puras e simples, e na volta, tá certo? São criados os princípios espirituais, que depois se transformam em princípios inteligentes, né? Há uma pequena diferença aí, tá certo? Princípios espirituais e princípios inteligentes, e, por fim, os espíritos. Então, o retorno aqui, ó, saiu daqui, nessa fase aqui, se formam os princípios espirituais, eu vou falar disso daqui a pouco, e aqui ele vai evoluindo, 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 até se tornar espírito, aí que nessa seta aqui, mais ou menos próxima de Deus, já seriam os espíritos puros, não é? Aqui seriam as variações, os graus da classificação evolutiva de cada espírito, tá? Então, ó, repetindo, na vinda são energias puras e simples, na volta, princípios espirituais e espíritos, são as setas amarelas, tá? Então, acredito que com esse gráfico aqui vocês tenham compreendido aonde eu quero chegar. Então, outro gráfico aqui que eu coloquei, onde eu coloco aqui, ó, Deus, o início, não é sempre Deus é o início de todas as coisas, a substância universal, ou fluido universal, que é o que a gente está estudando, tá certo? É a mesma coisa, que são energias puras e simples, tá? Repito, para que a gente assimile bem. Aí sofre uma variação desse fluido universal, não é? Diminui a frequência vibratória, e aí ele passa a se chamar de fluido cósmico universal, tá certo? É desse fluido cósmico universal que vai se formar as galáxias, que vai se formar as estrelas, os planetas, que vai se formar a matéria inorgânica, e daqui que vai se formar a matéria inorgânica também, tá certo? Então é a partir do fluido cósmico universal que, digamos que seria a primeira variação, não é, do fluido universal. Aqui ele é um fluido puro, não é uma energia mais pura possível, tá certo? E aqui ele já é uma energia mais condensada, já é o fluido mais condensado, não é o primeiro grau de condensação. Do fluido cósmico universal vai se formar aquilo que se conhece como éter ou matéria escura, segundo a ciência, tá? A definição de éter para o espiritismo é um pouco diferente da definição de éter que a ciência se utiliza, tá? Eu só fiz uma comparação aqui que o éter que eu vou definir aqui agora
segundo o que a gente entende, né, que os espíritos nos ensinam, ele é similar à matéria escura que a ciência fala muito, né? Quem estuda aí cosmologia, astronomia, quem se interessa por essas coisas, já ouviu falar aí da parte da matéria escura que os cientistas trabalham, né, que se utilizam desse termo, tá certo? Que é uma matéria diferente da matéria grosseira, ponderável que a gente conhece. Então, do éter são formados os elementos químicos, né, começando com o hidrogênio e vai até o urânio, tá certo? Como nós já falamos disso aqui. E desses elementos químicos é que se forma a matéria condensada, não é? Que é, na verdade, matéria é energia condensada, tá certo? E a matéria que a gente conhece, que forma todos os mundos e todos os seres. Esses átomos depois entram num processo de radiação, tá certo? De radiação química, não é? Eles começam a liberar elétrons porque estão muito carregados energeticamente, tá certo? E aí surgem as energias dinâmicas ou energias de campo ou energias comuns. Essas energias aqui são diferentes dessas. Então, veja, aqui tem a matéria. Vamos supor que a matéria seja o divisor de águas, tá? Vamos dizer assim. Antes da matéria, nós temos energias, só que são energias puras, simples ou espirituais. Depois da matéria, quando a matéria vai se dissociando, né, quando vai acontecendo o decaimento radioativo, como os cientistas dizem, ela se transforma em energias dinâmicas, não é que eu chamo aqui energias dinâmicas ou energias de campo ou comuns, que é para diferenciar essas energias dessas aqui, tá? São energias, mas são coisas diferentes, tá certo? Então, os princípios espirituais, eles vão transitar aqui, ó, entre elementos químicos e energias dinâmicas e matéria. Eles vão ficar nesse ciclo aqui inúmeras vezes, tá certo? Até evoluírem e se tornar espíritos. Então, são repetições sucessivas até a maturidade, ok? E aqui, dessa parte aqui da substância universal ou fluido universal, passando pelo fluido cósmico até chegar no éter, nós temos as energias puras e simples. Então, esse gráfico aqui, ele está deixando bem claro para vocês entenderem a diferença das energias puras, que é esse ciclo aqui, das energias dinâmicas, tá? E do processo de elementos químicos. Aqui já é matéria, tá? Elementos químicos já é matéria. Aqui ainda não é matéria. Aqui é a energia do mundo espiritual. Aqui vai se transformar nos elementos químicos e dos elementos químicos vai se transformar a matéria que a gente conhece, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês isso aqui. Então, o fluido universal é o pensamento de Deus, né? Já falamos isso nas aulas anteriores, tá? É o elemento primordial, ou seja, digamos que é a única matéria que existe no universo é o pensamento de Deus. Do pensamento de Deus, todas as coisas são formadas e criadas. Inclusive, o próprio universo é o pensamento de Deus, tá? Nesse pensamento vibram e vivem mundos e seres. Então, o pensamento de Deus, ele contém todas as coisas que a gente possa imaginar, né? Nós vivemos no pensamento de Deus. Ele é a origem de toda a criação, tá? E é através dele que existe a solicitude de Deus, ou seja, é a dedicação. O que é a solicitude? É a ajuda, não é? É a dedicação, é o envolvimento que Deus tem para com a sua obra. Então, isso a gente chama de solicitude de Deus. Então, tudo funciona aqui através do pensamento divino, tá certo? Continuando. O fluido universal ou substância universal é a projeção do pensamento de Deus que se encontra mais próxima da sua mente. Então, já mostramos isso quando falamos lá do estudo das ondas, né, que quanto mais próximo de Deus, mais puro. Então, esse pensamento próximo da mente de Deus, digamos assim, ele é chamado de fluido universal. Para vocês entenderem a diferença de fluido universal para fluido cósmico, que a gente vai falar já já, tá? Por estar mais próxima, as vibrações produzem ondas super ultra curtas. Então, eu acho que ainda são ondas acima disso aqui. Eu coloquei super ultra curtas porque eu não achei um termo superior a isso daí, tá certo? Mas dá para vocês entenderem. Por quê? É uma vibração altíssima, né? O fluido cósmico universal, o fluido universal, ele vibra numa velocidade altíssima, né? Em ondas super ultra curtas, ou seja, quase que você não vê essas ondas, de tão rápidas que elas são. Só os espíritos puros conseguem atuar no fluido universal para construir edificações condizentes com o grau evolutivo dos seres. Então, é aquilo que eu falei. No mundo espiritual, existem construções também, tá certo? Todos aí já devem ter ouvido falar nas colônias espirituais, não é, que abrigam, que são verdadeiras cidades no plano espiritual.
onde vivem milhares de espíritos, tá certo? É como se fossem cidades aqui no plano físico. E essas cidades ou essas colônias, elas são construídas por espíritos puros através do poder mental deles. Eles atuam no fluido universal, veja, na parte mais pura do pensamento de Deus, para formar essas construções, tá certo? E edificações. Então, só os espíritos puros atuam no fluido universal, somente, tá? Espíritos puros para cima, né? Para baixo, não se consegue fazer isso. Continuando. Cocriação em plano maior. Ou seja, o que é a cocriação? Nós somos cocriadores. Então, o fluido universal, ou pensamento de Deus, que é o universo, nós utilizamos dessa matéria-prima e criamos dentro desse fluido, tá? As nossas criações são dentro desse fluido. Por isso que nós somos co-criadores, porque criamos em algo que já existe. Então, esse pensamento de Deus se move ao influxo de Deus. O que é o influxo de Deus? É o impulso, não é? Que a vontade de Deus, a vontade criadora, nós falamos, não é que no momento da criação existe o pensamento de Deus, a vontade e a ação. É uma tríade, não é isso? Então, a vontade de Deus de criar é que dá esse influxo, esse impulso ao pensamento de Deus para ele fazer aquele processo de ida e volta, não é? Ou de expiração e inspiração, ou irradiação e atração. Então, é a vontade de Deus, não é, de manter, de criar e de manter criado, tá certo? É que dá esse influxo, não é? Esse impulso ao pensamento de Deus, tá certo? Ele é operado pelos espíritos puros, eu acabei de falar isso, tá? E esses espíritos são os agentes da criação, esses espíritos puros, tá? E constrói os sistemas do universo, não é? Então, colônias, núcleos, postos de auxílio, todas as criações de um nível superior elevado são feitas pelos espíritos puros, tá? A gente também cria no plano espiritual, a gente vai ver, só que a gente cria regiões inferiores, então são diferentes dos espíritos superiores, tá? Essas construções feitas pelos espíritos puros, como as colônias, por exemplo, elas duram milênios e milênios, mas elas não são eternas. Por quê? Porque criação eterna, só Deus. Não é? Aliás, criação eterna não, desculpa. Está errado aqui, tá? É criação infinita. A única coisa eterna que existe é Deus. A única coisa eterna, tá? No universo todo, a única coisa eterna é Deus. O resto é tudo infinito. Então, esses espíritos puros, eles constroem essas cidades no plano espiritual, mas elas duram milênios, não é? Parece até que são eternas, mas não são, porque são milênios, mas elas são, elas não são eternas, elas têm um limite de tempo, não é? Depois essas construções, como toda a matéria, tá certo? E matéria que eu estou falando aqui é a matéria espiritual mesmo, não é a matéria grosseira, não. Mas ela tem um tempo, não é, de utilização, ela vai se desagregar depois e depois os espíritos vão construindo outras cidades novas que vão durar milênios também, tá certo? Então é assim que funciona. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte aqui da aula de fluidos. Na próxima aula, a gente vai falar do fluido cósmico universal, tá certo? Então, essa aqui me parece que são 3 ou 4 aulas sobre fluidos, que é para a gente ficar, entender direitinho como é feita a criação e tal, que lá na frente, nas próximas aulas, vamos precisar desse conhecimento. Então, bom dia para todos, fiquem todos na paz.